Quais foram os pedidos de milagre que você fez? Não é? Você consegue lembrá-los? Se você não lembrar todos, é porque você não está rezando por eles, não é? E é capaz de você não lembrar todos. A gente reza pelos que a gente considera mais importantes. Mas eu quero que você pense nos pedidos que você fez para o Senhor, pedindo que Ele realize milagre na sua vida, que Ele realize milagre na sua casa, milagre na sua família. Fala para o Senhor que você quer entregar para Ele esses pedidos, colocar diretamente no coração dEle agora, que estejam no teu coração agora, Jesus, os pedidos de milagre. E se você está vindo hoje pela primeira vez na campanha de milagres, você que nos acompanha também pelo YouTube e pelo Facebook, e não fez os pedidos, não se acanhe, fale com Deus agora baixinho. Que pedidos de milagre você tem para pedir para o Senhor? E lembra, aqueles que não estavam não vão lembrar, que eu sempre falo que os pedidos têm que ser muito claros e objetivos, né? A gente deve evitar pedidos genéricos, né? Eu vou rezar por um grande milagre, a paz no mundo, e ela vai acontecer, mas provavelmente só quando Jesus vier, e aí já não vai acontecer de forma forçada. Então, que pedido você está fazendo, que realmente está incomodando e que você precisa uma ação poderosa de Deus lá no seu trabalho, na sua casa, no seu futuro, na sua fé? Fala para Jesus: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre, Jesus. Concede-nos isso. Quem acompanha as minhas meditações diárias da leitura orante, na de ontem, quando eu fazia a reflexão da primeira carta de João, do capítulo 1, finalzinho do capítulo, São João diz assim: olha, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Quer dizer, já está pecando em um pecado danado, né? Da mentira. O pai da mentira a gente sabe quem é. Pois é, todos precisamos ser transformados. Tem ninguém aqui que pode dizer: eu não tenho nada para ser transformado. Eu posso dizer para você que eu já fui muito transformado, muito. E quem que é prova da minha transformação? Não é só Deus, é quem vive comigo, tá? Vocês podem perguntar para Jesus: já transformou muito esse teu irmão? E ela vai lembrar, ela vai dizer: nossa, como transformou, não é? Se perguntar para as pessoas da minha casa, eles vão dizer. Mas também as pessoas da nossa casa ou do nosso convívio é as que mais sabem quanto ainda nós precisamos ser transformados. E aliás, muitas vezes as pessoas perdem a visão do quanto Deus já fez para ficar só no quanto falta fazer. E falta fazer muito para você, e falta fazer muito para mim, mas Deus já fez muito também. Talvez você não tenha percebido, e hoje Deus vai te dando isso. Então fala para as pessoas perto de você, fala: olha, Deus já me transformou muito. Muito. Olha, vou dizer para vocês, não sei se eu conseguiria conviver comigo mesmo. Me transformou muito. 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 Muito, gente. Muito. Mas eu quero que você reze, porque eu preciso que Deus me transforme mais. Fala para o teu irmão: eu quero ser mais transformada, porque eu sou pecadora, sou pecador. Preciso mais, preciso mais. Você precisa mais, meu irmão? Se você disser que não precisa, você é mentiroso. E aí então já piorou tudo, não é verdade? Então vamos pedir. Fala para o Senhor: Senhor, transforma a minha vida, transforma meu coração, transforma meus sentimentos, aqueles ímpetos de raiva, de grosseria, aquelas mentiras recorrentes, aquele desejo de vingança, aquele medo de que vou ficar abandonado, de que vai ter necessidade da minha casa, que Deus não vai cuidar de mim. Eu sei lá quantas coisas passam pelo seu coração. Nesse momento fala: Senhor, eu preciso muito ser transformado. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma meu coração. Eu te dou autorização, Senhor, para você transformar minha vida, transformar meu coração. Eu te autorizo.
Gente, Deus não vai transformar você se você não autorizá-lo a fazer. Jesus transforma, eu te autorizo. Espírito Santo me transforma, eu te autorizo. Eu quero ser transformado, quero ser melhor, quero ser mais santo. Transforma, Senhor, eu te autorizo. Fala para Deus que você o autoriza. Ele quer agir, Ele é Deus, Ele tem poder para agir, mas Ele não fará se você não permitir. Então é você quem tem que falar. Faz, Senhor. Quero rezar nesse momento. Jesus, coloca no meu coração que muitas pessoas pediram por um milagre na sua vida profissional, porque estão infelizes, porque estão tristes com o seu trabalho, não só por causa de remuneração, mas porque muitas coisas ficaram difíceis, não te dão alegria, não te dão felicidade. Muitas portas se fecharam, você não sabe como resolvê-los, não sabe se você tem que mudar, se não tem que mudar de direção. Eu quero orar agora, porque se o Senhor mostrou, é porque neste momento Ele vai fazer milagre nesta área, na vida de várias pessoas que pediram exatamente isso. Se você é uma dessas pessoas que pediu, entre os milagres que você pediu, um destes, vai orando agora e se abrindo e falando que você quer tomar posse desse milagre, que você quer acolher esse milagre agora, porque se o Senhor o está oferecendo, é porque vários serão tocados e muitas graças irão acontecer exatamente nessa direção. Te peço agora, Jesus. Te peço agora, vai realizando, Jesus. Vai realizando, Jesus. Age com poder, Senhor. Age com poder, Senhor. Algumas pessoas pediram um milagre num relacionamento. Não estou falando aqui do relacionamento conjugal, não, também, mas de relacionamentos que precisam de uma ação poderosa de Deus para restaurar, para fazer também que aquelas coisas não te firam tanto, porque às vezes você não vai mudar o outro, às vezes você não vai conseguir transformar a pessoa que trabalha com você. Então o Senhor tem que fazer com que o teu coração seja liberto disso. Então você vai pedir. Eu até vou dar um testemunho interessante. Fui fazer um retiro uma vez com uma comunidade americana carismática chamada People of Praise, povo de oração, e um dos pregadores, eram vários, ele era um cubano. E ele contou que ele foi para a comunidade, foi acolhido, todos carismáticos, aquela comunidade imensa, uma das primeiras e mais importantes das que surgiram, inclusive era até ecumênica, tinha um grupo dos católicos, tinha um grupo dos evangélicos, e cada um com sua teologia, mas com grande amor. E aí, como os solteiros, os casados viviam nas suas casas, os solteiros iam morar com uma casa de solteiros, e ele foi morar numa casa e tinha um chefe, e o chefe, o coordenador dessa casa, obrigava eles a cozinhar no sábado inteiro, cozinhar as batatas, né, a comida mais típica deles lá, para depois eles ficarem sem serviço a semana inteira. E ele achava aquilo o fim do mundo, passar o sábado inteiro cozinhando batata, fazendo comida, porque depois ia guardar, congelar para comer a semana inteira, porque o coordenador achava que fazer a comida dava muito trabalho, então era para já estar tudo pronto. E aí o coordenador, como ele era cubano, e aí os outros eram, a maioria americanos, ele ficou no quarto do cara, e aí o cara tampava os buracos da janela com toalha para não entrar luz, e aquele toque que o superior do quarto dele tinha, foi deixando ele tão irritado, tão nervoso. Ele falava, tudo que eu gosto de ler, ele gosta do contrário, ele gosta de livro igual você assistir série de super-herói e o outro detestar, gostar de coisa romântica. Até que uma hora ele explodiu, foi para a capela, falou, não fico aqui mais nem um minuto.
Aí ele sentou lá e falou para Deus tudo que aquele insuportável chefe dele fazia. E aí diz que Deus falou com ele, falou, mas ele não é o problema é você. Que não é, quando você aceitar aqueles defeitos todos e for viver a sua vida, isso não vai te importar tanto, e daqui a pouco você não vai mais estar ali. E aí ele parou para olhar que ele estava jogando todas as coisas porque aquilo o irritava muito. Na tua vida tem gente que te irrita demais? Tem gente que até a voz, você escuta a voz, você fala, ai, arde. Já aconteceu com você? Não, com você não, porque você é mais santo aí, né? Mas já aconteceu com muita gente. Então Jesus quer curar você. Não significa que aquela pessoa não seja irritante. Imagina uma pessoa como aquela que estava lá, cheia de mania, né? Dando um trabalho danado. Deus não estava dizendo ele é bom e você é ruim. Ele estava dizendo que a gente precisa estar curado para viver nesse mundo. Um mundo que tem pessoas de muitos tipos. Muitos tipos. Você vai pedir para Jesus esse milagre. Senhor, eu quero um milagre para conseguir viver a vida sem viver sofrendo, sem viver irritada, sem viver chorando, sem viver querendo responder, sem viver largando as coisas boas que eu tenho porque eu não aguento mais aquilo, estou preferindo perder do que ficar ali. Fala para Jesus, eu quero esse milagre também. Muitas vezes nós abandonamos algo que é bom e que tem sido bom porque não aguentamos uma das coisas ali. E aí Jesus fala, não, vamos dar outro jeito. Reza agora. Reza e pede essa graça. Os maiores milagres são aqueles que uma outra pessoa precisa autorizar. Quando você pede, Senhor, transforma meu filho, Senhor, liberta agora aquela pessoa que eu tenho tanto rezado, que vive escrava do álcool, ou de algum outro vício, ou de perturbações. Eu não tenho como fazer aquela pessoa se abrir, não é? Ela tem que fazer, ela tem que um momento se abrir, e é muito difícil. Mas Deus ama tanto que Ele faz milagres incríveis. Eu vou dar um testemunho para ajudar só. Eu estava pregando um encontro no Espírito Santo, e aí depois do encontro tinha uma parte onde as pessoas se dividiam em umas tendas que estavam montadas com diversos temas. E eu fui para fazer um dos temas, que era um tema da família. E eu lembro que tinha uma família que quando eu cheguei, foram comigo jantar, nós fomos num restaurante, me levaram num restaurante lá comer a muqueca capixaba, não sei o que e tal, e eu conversei bastante, e aí convidei-os para estar lá. E eu vi a família, mas não estava o pai da família, o esposo também, e estavam os filhos, tudo. E aí no finalzinho, nós começamos a fazer um momento de adoração, trouxemos o Santíssimo Sacramento, e eu convidei as pessoas que queriam vir, para virem, colocarem a mão sobre o altar que tínhamos feito, né? E se entregarem para Jesus. E nessa hora chegou esse senhor. E ele chegou, e os filhos estavam na fila. Ele pegou e foi lá, os filhos adultos já. E ele foi lá com os filhos adultos. E ficou na fila. Aí quando chegou na hora, eu estava conduzindo a oração, ele pôs a mão. E era para pôr a mão, fazer a oração e sair. Uma fila para o lado de cá, uma fila para o lado de cá, e ele enroscou. Ficou enroscado com a mão em cima do corporal. E eu via que aquele homem não saía, e ele começou a suar, começou a ficar nervoso. E ele não saía, daqui a pouco ele levantou e saiu correndo assim. Quando eu voltei lá, 4 anos depois,
Aquela cena eu nunca esqueci, ele era o coordenador da secretaria que eu coordenava. E aí ele foi à noite na casa que eu estava hospedado para dar o testemunho. Ele falou, olha, eu trabalho na rede ferroviária, né? Lá o transporte ferroviário é muito forte por causa da mineração. Ele falou, eu tenho um bom salário e eu sou um viciado em cocaína. Ele falou, eu deixo a droga na minha geladeira. Meus filhos sempre viram. Ele falou, me droguei a vida inteira e todo mundo. Ele falou assim, eu sou um viciado que ficava com a droga. Meus filhos entraram nesse movimento maluco aí, eu fiquei lá porque eu fazia isso em casa e fazia todo mundo sofrer, mas era a minha vida. E naquele dia que você estava aqui há 4 anos atrás, eu me senti obrigado a ir, porque toda a família foi, eu tinha te conhecido, achei muito chato eu não ir. Eu falei, quando eu coloquei a mão ali, e você falou, é para entregar a vida, e eu falei que entregava minha vida, minha mão não desgrudava. E eu tentava tirar minha mão e minha mão não desgrudava. Eu fui começando apavorado. Ele falou assim, eu vou morrer, porque se a minha mão está presa aqui, com tudo que eu já fiz da minha vida, de um vício de mais de 30 anos. Ele falou, eu vou morrer. Ele falou, comecei a suar, porque eu achava que eu ia morrer, até que minha mão desgrudou da mesa, eu saí correndo antes que minha mão ficasse grudada de novo. Mas depois que eu saí dali, eu nunca mais usei a droga, nunca mais fiz nada. Eu e minha família viajamos e vão em todos os grupos dar testemunho. Fazem 4 anos que eu estou limpo e fazem 4 anos que minha vida mudou completamente. Estou até aposentado e tudo, e estou dedicado para esse trabalho com Jesus. Esse é um milagre poderoso, porque aquele homem não queria mudar. Ele acabou indo porque não tinha saída. Por isso que às vezes eu falo, olha, cachorro não gosta de banho, mas a gente faz ele tomar o banho. Vai lá no pet shop e dá banho no cachorro, ele volta, não é? Se você tem cachorro, não vai gostar de se molhar não, mas você sabe que precisa, senão vai dar doença, senão vai dar problema de pele, vai fazer a família ficar doente. Então a gente traz para perto da igreja. Nós não sabemos que horas que Deus vai fazer essa pessoa grudar, mas certamente o milagre mais difícil é aquele que precisa agir no outro. E não é com a tua bronca, com a tua autoridade que isso vai acontecer. Deus vai ter que agir. Então eu quero que você peça agora, que pessoas você conhece que você queria um milagre na vida dela agora. Que pessoas você quer que Deus haja de alguma maneira. Podem ser pessoas próximas ou mesmo distantes, que você não vê sempre. E você vai pedir agora esse milagre. Vai falar, Senhor, eu quero um milagre na vida do meu irmão, eu quero um milagre na vida. Talvez aquela pessoa que te deu mais situações difíceis, porque ela não encontrou Jesus. Ela não iria jamais olhar as coisas desse jeito, ela precisa de um milagre. Então pede para Jesus, Senhor, um milagre na vida dessa pessoa. Age, Jesus, eu te peço. Abraça o teu corpo e imagina você abraçando esta pessoa. Pode ser um filho, um amigo, alguém que precisa de uma conversão. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 1 diz: depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa que entrares, dizei primeiro, paz a esta casa. E se ali houver um homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, retornará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei o que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário.
Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrarem e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra do Senhor. Se puder pegar agora o versículo 17, do mesmo capítulo 10, acompanhar o restante do que eu quero ler. Versículo 17, do mesmo capítulo 10 de Lucas. Diz assim: voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpião e todo o poder do inimigo. Palavra do Senhor. Eu fico imaginando esse quadro. Quem eram os 72 discípulos? Os 12 nós conhecemos pelo nome. Os evangelistas fizeram questão de lembrar o nome de todos eles, inclusive de Judas. Os 12 discípulos foram enviados e realizaram muitos milagres. Eram aqueles que viajavam com Jesus, estavam muito próximos a ele. Mas neste texto, Jesus enviou 72. Ora, certamente Jesus não os instruiu cuidadosamente, porque 72 é muita gente, e gente de todo tipo, que seguia Jesus. E Jesus disse: eu vou fazer umas duplas aqui, e vocês vão nas cidades que eu ainda não fui, porque eu vou chegar lá e eu quero que a coisa esteja um pouco melhor preparada, porque é muito serviço, eu não vou conseguir visitar todas as cidades. Então vocês vão na minha frente, e olha, vou dar algumas regras para vocês. Não fiquem no meio do caminho, não se enrolem. Não é? Às vezes, na vida da gente, o Senhor nos dá uma missão e a gente fica enroscando. Não é? Parece curva de rio. Deus falou que é para a gente ir lá, mas a gente encontrou um negócio aqui, encontrou lá, e aquilo que era para levar 1 ano, a gente leva 40 anos, igual o povo no deserto. Então Jesus já fala para eles: é para ir fazer o que eu mandei. E outra coisa, não é ficar pulando de casa em casa, não. Quem te acolheu, você vai lá naquela casa, o que te servir está bom, e você vai ficar feliz com aquilo, e aí você vai anunciar o reino, dizer que o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus estava próximo? Jesus que iria visitar, e vai curar os enfermos que lá estavam. Ora, se alguém falasse isso para mim, Jesus, mesmo eu o seguindo e vendo ele, aquele homem admirável, com uma sabedoria extraordinária, curando enfermos, libertando endemoniados, fazendo milagres, e ele dissesse: agora vai lá e faz você. Vocês acham fácil? Mas como? Como é que eu não vi nada de diferente? Como é que eu vou sair e vai acontecer isso? Imagino quantos deles foram daquele jeito. Meu Deus do céu, que coisa que eu vou fazer, que coisa louca que esse cara fez comigo. E por isso eu fiz questão de ler o versículo 17, quando ele fala: voltaram alegres, não só dizendo que as curas aconteceram, mas percebam que quando Jesus os enviou, Jesus não falou que eles iriam expulsar os demônios, mas eles expulsaram os demônios. Ele fala: até os demônios vão embora, na hora que a gente fala teu nome, isso é uma coisa mais fantástica. E estavam eufóricos, por ver o poder que Jesus tinha dado para eles assim, sem nenhuma validade para eles, sem nenhuma força que eles tivessem que fazer, eles só obedecendo o que Jesus mandou eles fazerem. Vocês vão fazer, vão preparar, e reza, porque a messe é grande, o operário é pouco, vocês vão lá na frente, de 2 em 2, porque é para um dar força para o outro. Eu fico até tentando imaginar qual foi o papo das pessoas que iam junto. Né? Porque até um certo ponto você vai fazendo as fofocas de casa, né? A partir daí você não tem mais o que falar, né? Aí você começa a falar: como é que será que vai ser? E será que nós vamos passar nessa cidade? Ixi, o que é ir agora? Como é que a gente vai fazer para curar esses enfermos que a gente está encontrando? Como é que a gente reza isso? Qual oração eu faço?
E quando eu olho para esse texto, eu digo, este é um texto de milagre. Porque Jesus fez um milagre imenso, em que esses 72 discípulos se tornassem portadores da graça que era dele. Tivessem a coragem de fazer o que Jesus mandou, não desistissem, e eles foram coroados com a alegria de ver o resultado. Entre os milagres que a gente pediu, cada um de nós, provavelmente nenhum, ou muito raramente algum, foi um milagre de que a gente pudesse ver as pessoas realizando milagres, como foi o que aconteceu aqui. O grande milagre foi que Jesus transmitiu uma autoridade no nome dele e que ela foi eficaz. E aí a pergunta que eu faço é: por que Deus faz milagres? Ele não precisaria fazer milagres, porque muitas pessoas encontraram Jesus sentindo uma graça interior, ouvindo uma palavra que o encantou. Mas mesmo assim, Jesus quis fazer milagres e dar a autoridade para que as pessoas, no seu nome, também realizassem. Porque, ao contrário das curas, o milagre, ele é algo que não é explicado. Talvez para quem está olhando de fora, arranje uma justificativa para aquilo. Mas para quem está dentro, sabe que nunca ia conseguir. Às vezes, é impressionante, esses tempos eu conversei com num evento que eu fui de evangelização, tinha o pregador veio da Irlanda, e ele era um grande empresário na área de alumínios. E aí ele contou que ele vendia panela. E ele foi vendendo panela, foi crescendo, aí ele montou uma indústria de panela, foi crescendo mais ainda com as panelas, e aí vieram crises, matéria-prima, e ele foi ficando endividado, até que ele não tinha mais o que fazer. Aí os sócios dele, que tinham vindo ser sócios quando estava tudo muito bom, ficaram muito irritados e largaram tudo, e ele ficou com todas aquelas dívidas, porque ele falava, foi Deus quem me deu isso. E aí chegou um dia que a conclusão dele é: eu preciso fazer um novo investimento, porque eu estou tão quebrado, que o que me resta é arranjar um investimento que dê tanto resultado que cubra o rombo do que eu tenho. Uma ideia louca, né? Se você for perguntar para mim, enquanto pessoa que já estudou a área de gestão empresarial, eu falava, não escolha esse caminho não é um caminho sábio. Mas ele foi rezar e Jesus disse para ele, é isso que eu quero que você faça. E aí então ele teve a ideia de que ele iria pegar produtos, transformar no alumínio, que depois ia transformar nas panelas dele. E aí ele pegou e foi nos bancos. E os bancos, obviamente, negaram. Ele estava quebrado, ele estava devendo, ele não tinha garantia, ele não tinha nada. Aí ele então ligou para os amigos. E os amigos disseram, olha, a gente já te ajudou, agora não dá mais. Aí ele então resolveu falar com os irmãos da fé, porque ele sabia que Deus tinha falado. Aí os irmãos da fé falaram, eu preciso de uma confirmação.
né? Deus não falou no meu coração que é para mim te ajudar, me endividar junto com você. E ele, um dia, estava lá na empresa dele, já na última hora, e ele ficou até a noite. Ele resolveu pegar a Bíblia e sair andando, rezando em volta do todo lugar, rezando. Aí ele voltou, a secretária falou, não lembro mais o nome dele, fulano, eu tenho uma pessoa querendo falar com você aqui, e eu já vou embora, porque já venceu o meu horário, eu preciso ir embora. Ele falou, não, vai embora, que depois eu falo com essa pessoa aí, mas não vou falar agora não, porque eu estou com a cabeça muito quente, eu preciso rezar mais. Aí ele levantou, pegou a Bíblia de novo, saiu rezando, falou, Senhor, se isso não é teu, tira da minha cabeça, não tem importância, se eu perder tudo, a gente começa de novo, eu vou viver de novo, sem nome, sem nada, mas você e minha vida valem mais do que tudo isso. E saiu rezando. E esqueceu do cara que estava lá. Aí, a hora que ele estava indo, ele falou, meu Deus do céu, tem um cara me esperando. Aí ele chegou lá e falou, Senhor, você me desculpa, é que eu estou tão endividado que eu estou rezando desde aquela hora. Aí o cara falou assim, olha, eu sou o diretor-geral de um banco de um outro país, e eles pediram para eu escolher um negócio para investir. Você mandou um pedido, nós negamos porque você não tinha condição, mas eu acabei ficando aqui e eu preciso dar uma resposta para a minha sede. Quanto você precisa? Eu falei, eu preciso de uns 200 mil euros para começar. Ele falou, então faz o seguinte, faz uma carta para mim de todas essas coisas aqui, e eu vou endossar, você vai receber os 250 mil euros, 50 mil euros de juro que vai ficar retido para você estar com isso daí. Hoje, ele é o maior produtor de alumínio da Irlanda. Para mim isso é um milagre, não tinha nenhuma lógica o que aconteceu. E de ter dado certo o negócio, mais ainda. Por que Deus faz milagre? Para que os testemunhos marquem vidas, histórias e até nações. Os milagres acontecem porque eles mudam o curso da história e das nossas vidas. Por isso nós devemos pedir milagres. As curas a gente gosta mais, porque ninguém gosta de sentir dor. Então, se está doendo, você pede cura. Mas o milagre muda a história. E às vezes nós não perseveramos para pedir o milagre. E Deus quer fazer milagre. E às vezes nós nos fechamos a ouvir o milagre que Deus quer fazer, porque nós ficamos dentro do nosso quadradinho. E aí a gente não consegue enxergar o milagre que Ele quer fazer. Que nessa campanha o Senhor te ajude a acreditar em milagres, primeiramente. Fala para as pessoas, acredita no milagre. Acredita em milagre. Segundo, que você esteja disposta e disposto a abrir teu coração para Deus mostrar que tipo de milagre que Ele quer fazer na sua vida. Que não seja só aquele que você quer daquele jeito. E aí Deus não pode fazer um milagre, porque você já decidiu que só pode ser aquilo. Que você entregue isso para Ele. Entregue isso para Ele. E depois, ali tem uma caixa de pedido, mas tem uma caixa de testemunho. Depois, lembre-se que os milagres acontecem para serem um sinal para os outros. Não para nós, para os outros. Porque você que está pedindo milagre já crê em Deus. O milagre é para os outros.